Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos a este local que o Senhor reservou, para que nós pudéssemos nos assentar, nos levantar, para que a gente pudesse congregar junto e louvar ao Senhor. Sejam todos bem-vindos a este espaço que o Senhor nos concedeu. Que Deus abençoe a vida de cada um. Você que está em casa, participando conosco, ainda em restrição, está participando pela internet. Deus abençoe a sua vida, Adriana. Deus abençoe. Meu sogro também deve estar participando. Muitos da igreja do Jacarezinho, a nossa igreja mãe, se encontra participando também. Coraçãozinho para vocês. Deus abençoe. Obrigado aí por nos acompanhar, nos incentivar e ser de fato a igreja missionária, a igreja mãe que tem sido. Que Deus abençoe todos os membros e o seu pastor, reverendo Ebenezer, os seus presbíteros, o conselho, o vice-presidente presbítero Paulo Storck. Deus abençoe a todos. Alguns também participam conosco pela internet de outros estados, que Deus abençoe a vida de vocês também. Vocês têm participado todos os domingos. Meu grande carinho, meu abraço para vocês que estão participando aí. Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai continuar nossa série de mensagens e hoje nós vamos abrir em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Do versículo 1 até o versículo 21. Não vamos ler agora. No domingo passado eu me utilizei dessa estratégia, nós vamos ler no decorrer da pregação, conforme a gente for evoluindo no texto, a gente vai lendo, mas já fique com a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 15, ok? Então deixa aí, você que está em casa também, se não conseguiu ainda pegar, dá uma corridinha lá rapidinho, pega a sua Bíblia. Ai, Google. O Google é assim, às vezes reconhece a minha voz, não quero sua ajuda não, tá, Google? Agora não. A gente começou essa série de mensagens chamada A Jornada. A Jornada, indicando o ponto onde que os hebreus, os judeus, ou o povo de Israel, que tem lá o seu nome na troca de Jacó para o nome de Israel, da promessa do Senhor, que cria uma grande nação, e eles vão para o Egito por causa de José, governador do Egito naquela ocasião. Mas Deus, com a sua promessa, que levaria o povo para uma terra prometida. Eles ficam lá por 430 anos, e aí sofrem um cativeiro, porque o faraó que sucedeu não conhecia José, não conhecia a história do povo, e assim ele vai e retira o seu povo de lá. Mas retira o seu povo de lá através de um servo, de um líder, que ele mesmo levanta, que se chama Moisés. A história de Moisés, ainda bebê, que o faraó manda matar todos os pequenos, e aí a mãe, para preservar, pega o bebê, coloca numa caixinha que ela fez, coloca no rio, até parte dos juncos também, porque crescia uma determinada planta ali, e depois, quando ele vai extrair lá no mar, que é também chamado Mar dos Juncos, para vocês verem a semelhança das coisas. E aí esse bebê cresce até que esse bebê sai do Egito e se encontra com Deus, Êxodo capítulo 3, num monte chamado Monte de Deus. Nós já vimos, não vou explicar de novo, porque nós já vimos isso quando preguei em Êxodo no capítulo 3. E aí a gente vê que essa mensagem, essa série de mensagens chamada A Jornada, nós dividimos em 4 temporadas. Então a primeira temporada é o início, trabalhamos na primeira mensagem a expectativa de um povo através do seu líder Moisés e os acontecimentos ali, na primeira mensagem. Na segunda mensagem, dessa primeira temporada ainda, que são 4 episódios ou 4 mensagens, na segunda mensagem o presbítero Rafael Val, que pregou, ele pregou a mensagem que o nome dela é check-in, que o povo tinha que fazer o check-in para poder sair daquele local. Ele pregou em Êxodo no capítulo 12. E aí ele falou, no dia da mensagem, que o cordeiro foi morto, precisou passar o sangue no madeiro da porta, que escorreu no madeiro e fez associação com Cristo
né, que Cristo também foi o madeiro e seu sangue foi derramado ali naquele madeiro, e aí é o início da jornada. O início da jornada se dá com morte, o início da jornada se dá com salvação, o início da jornada é preço de sangue. Na jornada cristã, que nós sempre estamos fazendo um paralelo, o início da jornada cristã, ele se dá com preço de sangue. É morte. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo pagou alto preço, pagou o preço de sangue por mim e por você. Essa jornada, esse check-in, ele é feito ali, ou seja, Deus fez por nós um check-in. Ele deu esse direito, ele deu o bilhete para a gente. Não foi Deus quem fez isso. Isso foi no segundo sermão, ou na segunda mensagem, no segundo episódio. No terceiro episódio, que foi o episódio do domingo passado, eu falei dos desafios, Êxodo capítulo 14, quando eles estão na estrada, eles vão lá para o Mar do Junco, e no estreito, né, que não era rede egípcia, não passaram por rota egípcia, Deus fez uma rota para eles, e nessa rota os levou exatamente para o Mar Vermelho, que é o chamado do Mar dos Juncos, e ali nessa rota era impossível escapar. Os egípcios sabiam disso e falaram assim: eles estão perdidos, vamos aproveitar que eles estão perdidos, não sabem para onde vão, e nós vamos cercá-los, e nós vamos matá-los, e nós vamos acabar com tudo. E aí eu falei no domingo passado que assim, Deus leva para a morte? Sim, foi Deus quem os levou para lá, mas por uma finalidade, para que a sua glória fosse manifestada naquele local. E todas as nações conhecessem que havia Deus em Israel, que ele era poderoso. E lá, o exército de Faraó foi derrotado no Mar dos Juncos. Israel passou o pé seco. Israel foi para o outro lado. E eu fiz o paralelo com a vida cristã. Para que haja o outro lado, a gente tem que passar pelas águas. Precisamos passar pelo batismo. E desafio vocês nessa manhã também. Aqueles que ainda não fizeram isso na sua vida, precisam passar pelo batismo, entregar a sua vida a Jesus. Eu sou de Jesus. Cristo pagou o preço por mim, morreu por mim. Eu tenho consciência disso. E eu passo pelas águas. Eu sou batizado. Eu tenho um compromisso com Jesus. E eu sigo. Isso tudo é início. Hoje, fechando essa primeira temporada, que é o início da jornada, nós vamos meditar nesse texto. Êxodo, capítulo 15. E vamos falar sobre a alegria. Antes de entrar aqui, antes de eu entrar nessa exposição, que é a exposição do texto, para que a gente chegue lá e defina, de fato, o texto em cada parte sua, para a gente poder avançar, que é assim que nós temos pregado todos os domingos, levado vocês a palavra, levado vocês a analisar a palavra, o texto que se encontra ali. Eu quero fazer um adendo nesse início. O adendo é assim: aonde você coloca a sua vitória, a sua alegria? Nas suas emoções ou em quem está dirigindo de fato sua vida? Porque nós vivemos um tempo hoje, que é um tempo caracterizado, o próprio Arthur, na defesa da sua monografia no seminário, falou das emoções. Ele defendeu, eu estava lá no dia, acompanhei a construção da monografia do Arthur. Então, assim, o mundo hoje está centrado em cima das emoções. A gente vê que as igrejas hoje parece que elas são centradas em cima das emoções. As pessoas até vão para a igreja que se avaliam da seguinte forma: o culto foi bom, porque eu fiquei emocionado, o louvor foi maravilhoso, eu pulei, eu dancei, me emocionei, a pregação mexeu comigo, eu chorei, como foi boa a pregação, o culto foi maravilhoso. Aí no dia seguinte, no domingo seguinte, fala assim: o culto foi uma droga. Deu vontade até de ir embora, de levantar daquele local, porque parece que não fazia sentido. Eu não senti nada, não falou comigo, o pastor parece que não estudou, o texto foi ruim, que o pessoal do louvor estava ruim pra caramba. E aí a gente avalia as coisas, de fato, pelas nossas emoções. Então, a gente vai entrar no texto hoje, como que eles estão avaliando pelas emoções, ou eles de fato tinham que agradecer a Deus, louvar a Deus e ter alegria, porque Deus é quem estava realizando. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus não erra, a rota dele é certa. Então, quero levar vocês para o texto
desta forma. Então, Moisés e Miriam aqui, eles celebram o livramento sobrenatural oferecido por Deus. O que eles vão celebrar nesse texto, que é um cântico, aqui é um cântico, Moisés está colocando um cântico, é uma música que Moisés fez aqui, o texto que a gente vai analisar hoje é uma música, vocês podem perceber aí, do versículo 1 até o versículo 18, é a música. Aí depois vocês vão ver que 20 a 21, que é Miriam, que aqui a profetisa Miriam também vai colocar um trecho da música. Então é um cântico. Então a pregação de hoje a gente vai pregar em cima de um cântico. É tarefa difícil, né? Pregar em cima de um cântico. Então esse texto, mas Moisés e Miriam, eles celebram o livramento sobrenatural oferecido por Deus. Eles cantam isso. Eles cantam o livramento que Deus fez. Não é motivo apenas da emoção da vida deles. Eles estão cantando por algo que foi realizado na sua vida. E a vida cristã tem isso. A gente canta, a gente celebra. Hoje a gente cantou o que Jesus já fez. Não o que Jesus vai fazer. Não é o melhor de Deus ainda vai por vir. Ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já está aqui. A gente celebra o melhor de Deus que já foi feito, já foi realizado na nossa vida. É isso que nós celebramos. Eles celebraram o que Deus havia feito. Então, Moisés e Miriam celebram o livramento sobrenatural oferecido por Deus. E esse cântico louva a Deus e celebra o estabelecimento seguro de Israel. Então, ele louva o Senhor e vai celebrar assim, Deus nos estabeleceu. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Senhor, de acordo com o seu plano soberano. Eles sabiam disso. Esse cântico vai ter essa estrutura. Assim, Moisés exalta a Deus acima de qualquer outro poder. Moisés, no seu cântico, ele não vê nenhum outro poder maior do que o poder do Deus de Israel. Não havia outro Deus, não havia outro poder. Faraó não tinha poder suficiente para derrotar o povo, não por causa do povo, mas por causa de Deus. Então, ele celebra isso, celebra a autoridade exclusiva do Senhor, o poder exclusivo de Deus. Então, o cântico aqui, né, que é o cântico, é uma antífona, que é no caso do cântico de Miriam. Cântico de Miriam é antífona. O que é uma antífona? É uma melodia curta, é um texto curto de Miriam. Ela vai ecoar com o cântico de Moisés. Eu vou falar isso para vocês, que há uma conexão do cântico de Miriam com o cântico de Moisés. Por isso é que é uma antífona, porque ecoa o cântico de Moisés a exaltar Javé por aniquilar os exércitos de Faraó no mar. Então Miriam vai fazer isso. Mas Miriam, ela vai se tornar a representante das mulheres. Ela se torna a representante das mulheres e faz uma conexão com o cântico que Moisés colocou. Vamos observar isso aqui. Olhe o capítulo 15, os versículos 20 e 21. Dá uma olhada nisso. 20 e 21. Vamos juntos na leitura? A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: agora, ela se torna representante das mulheres, pega o tamborim, vai com as mulheres e canta o amor. Que música que elas cantaram? Capítulo 15, versículo 1. Faça a comparação. Então Moisés, vamos juntos? E os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Qual é o cântico? Falem para mim. Vá para o cântico de Miriam, 21. O que diz aí? Mesma coisa? Mesma coisa. Então, por isso que é uma antífona. Então, Miriam, ela faz um resumo do cântico que Moisés colocou, porque Deus triunfou derrotando o exército inimigo. Ou seja, eles exaltam o poder de Deus. Não havia poder nenhum maior do que o poder do Senhor.
As mulheres, Miriam, como representante, também vai. Uhul! Não há maior poder. Vamos lá, cantarei ao Senhor. E elas cantam ao Senhor e elas celebram a vida do Senhor. O cântico de Moisés, no caso aqui em análise, por exemplo, a Páscoa representa a redenção por meio do sangue, como o Rafael pregou. No caso, a travessia do Mar Vermelho é a redenção por meio do poder. Se um é a redenção por meio do sangue, este é a redenção por meio do poder. Quando Jesus Cristo ele vence a morte, ele vence com poder. Quando ele vence primeiro, ele vence por sangue. Quando ele nos resgata do inferno, nos tira do poder da morte, é poder. Então, só com poder ele faria isso. No caso aqui, Moisés, ele vai exaltar a segunda forma, o poder de Deus. Então, como o próprio Lutero, na Reforma Protestante, Lutero, quando faz a análise do versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele fala que o justo viverá pela fé, por causa do poder de Deus. A fé é poder de Deus. Então, o poder de Deus é exaltado aqui. Então, vamos seguir a análise do cântico. Então, eu vou fazer a divisão aqui como primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e pós-lúdio, Rodrigo. Então, vamos analisar essa estrutura, que é a estrutura de cântico, e não primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, e conclusão, Arthur. A gente vai analisar primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e pós-lúdio, e depois eu vou fazer a conexão do cristianismo. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e pós-lúdio de Cristo, como Cristo assim é exaltado. Na primeira estrofe, versículos 2 e 3. Leiam para mim, por favor. O que Moisés, nessa estrofe, o que ele diz? Ele diz o que o Senhor é. A primeira coisa que Moisés faz aqui no seu cântico é a exaltação do poder, a exaltação da glória de Deus, é quem Deus é. Ele exalta, assim, a Deus. A música dele é essa. Quem Deus é. E quem Deus é para Moisés e quem Deus é para o povo de Israel. Deus é força, cântico e salvação. E precisa ser para nós também. Jesus Cristo é o nosso cântico. Jesus Cristo é a nossa força. Jesus Cristo é a nossa salvação. E não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há. Então, a nossa música, a nossa vida precisa estar centrada primeiro em quem Deus é. Quem Deus é para você? Diz aí para mim. Deus é a sua força? Deus é a sua salvação? Deus é o seu cântico? Quando as coisas estão difíceis, vocês cantam o quê? Samba? Rock? Sem nada pejorativo. Sem nada pejorativo. A galera que gosta de rock, gosta de samba, gosta de pagode. Né? Lisandra, vou falar não. Deixa pra lá. Mas, assim, quem gosta do pagodinho e tudo mais, né? Assim, o pai dela, por exemplo, já olha para a Lisandra e fala assim, que é esse, Lisandra? O pastor sabe que eu não sei nada. Não foi nada, tá? Desculpe aí, não foi nada, não. Brincadeira, tá, Lisandra? Ou seja, quando a gente passa pelas questões da vida, a gente precisa saber quem Deus é para a gente. Ou então a gente vai pensar assim, não, Deus não é nada. E a gente procura outras coisas. A nossa vida precisa estar centrada nisso. Ele é a minha força. Eu posso até estar fraco. Eu não tenho força nenhuma, como Isaías diz, né? Os jovens de cansados caem. Né? Mas aqueles que esperam no Senhor, o que fazem? Renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se fadigam. A força dos jovens ali está conectada no próprio Deus. Às vezes a gente chega no momento que a gente não tem forças mais para nada. Vai tudo embora, a gente não consegue fazer coisa alguma, mas a gente olha para Deus e fala assim, Ele é a minha força.
Deus está comigo. Às vezes a gente olha para a vida e não vê salvação de coisa nenhuma. Está tudo perdido, gente. O Brasil está perdido. Está tudo tomado conta. A gente não vê salvação nenhuma. Mas a gente olha para Deus e fala o quê? Deus é a nossa salvação. Não é o governo. Não é nenhuma força neste mundo. Não há força nenhuma suficiente para vencer as batalhas. As batalhas são vencidas por Deus. E na nossa vida isso precisa estar muito bem caracterizado. Quem Deus é para mim? Deus é o meu cântico. Deus é a minha força. Deus é a minha salvação. Amém? Amém. Segunda estrofe. Essa segunda estrofe é bem maior aqui. A segunda estrofe está do versículo 4 até o versículo 13. Nós vamos ler todos juntos. Vamos lá? Longo texto aqui que a gente vai ler junto. A gente vai ler a Bíblia. Do versículo 4 até o versículo 13. Todos preparados? Você em casa também preparado? Pode ler em voz alta em casa também. Vamos ler a Bíblia. Vamos lá? Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os capitões afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Como o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste como o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita, e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Segunda estrofe, o que Moisés faz aqui? O que Deus fez? Primeiro, ele exalta o que Deus é. Aqui, ele exalta o que Deus fez. Ele está contando a história, como Deus fez. Tem um hino do nosso cenário que diz isso, né? Quantas muitas bênçãos dizes, quantas são, todas recebidas da divina. Estou cantando bem, né? Ensaiei em casa. Aí diz assim, quantas bênçãos dizes, quantas são. Como é que é o coro? É o coro, como é que é? Não, o coro. É esse. É um hino do nosso Inário Novo Cântico. Às vezes a gente não faz isso. A gente não conta. Deus me livrou disso, Deus me livrou daquilo. No domingo passado, no sermão, eu contei a história do livramento que nós tivemos à noite, no culto à noite. A Giovana, a minha filha aqui primogênita, nós tivemos um acidente, a Adriana grávida, como o carro ele ia pegar no meio, assim, ia pegar em cheio da Adriana. E eu com um Paliozinho 1000, desesperado, o negócio não saía do lugar e ainda eu consegui tirar, ele pegou a parte traseira, o carro rodou, né, e foi perto do poste, ali perto do Norte Shopping, na Dom Helder Câmara, cortando ali, indo para aquele viaduto que passa, né, para chegar na linha amarela, aquele trajetório ali. E rodou e quase bateu no poste, ficou assim um palmo do poste. E eu vi assim, Deus nos livrou. O Senhor colocou o anjo dele. E assim eu acredito. A Adriana não teve nem nada na barriga, né? Foi a médica falou, não, tá tudo bem. A Gabriela, que é minha filha mais nova, diz assim, só soltaram alguns parafusos, né, e tal, mas tá tudo bem, né? Não ficou nada demais, não. Conta o livramento. O que Moisés faz aqui é exatamente isso. Moisés conta o que Deus fez, não o que
o povo fez, não o que eu fiz. O líder orgulhoso, né? O líder orgulhoso fala assim: se a igreja está cheia, porque eu sou um bom pastor, porque eu arrebento nesse negócio. Tadinho de nós, tadinho da liderança. Se Deus não fizer, nada vai acontecer. Porque se Deus está permitindo que as coisas aconteçam, é porque Ele está realizando. Não é você. Coloque isso na sua cabeça. Não é o seu PhD. Não são suas habilidades. Não é a sua força. Deus está permitindo que você tenha uma voz bonita, que você toque um bom instrumento, que você sirva essa nação. É o Senhor quem está direcionando. Ele quem está fazendo. Precisamos colocar isso na nossa cabeça. Moisés nos faz lembrar isso no cântico. O que Deus fez. E a gente pensa assim: e o que Deus fez, pastor? Vamos olhar para o texto. O que Deus fez? Na segunda estrofe de 14 a 13. Vitória sobre os inimigos e libertação para os israelitas. Foi isso que Deus fez. Deus é quem deu a vitória sobre Faraó. Foi Deus quem abriu o mar. Foi Deus quem fez o povo passar a seco. Quando eles passaram, as águas cobriram o povo de Israel. Foi isso que Deus fez. Eliminou os inimigos e o Senhor libertou o povo de Israel. O que Deus fez na nossa vida? Eliminou o inimigo e nos libertou do império das trevas. E o Senhor nos fez passar pelas águas. O Senhor nos levou para o outro lado. Deus me libertou. Nós precisamos ter essa consciência na nossa vida de crente. Cristo me libertou. Cristo me livrou do império da morte. Cristo me livrou do império do mal. Ele é o meu Senhor. A vitória vem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Terceira e última estrofe do cântico de Moisés, os versículos de 14 a 18. Vamos lá, preparados aí? Vocês podem ler sozinhos, de 14 a 18. 1, 2, 3 e... Amém. Relembrando, tá? O cântico de Moisés exalta o poder de Deus. Miriam faz uma antífona, ela é representante das mulheres, e ela vai à frente com o tamborim, cantando a primeira estrofe do hino que Moisés fez, engrandecendo o poder de Deus como os salvou. Primeira estrofe, ele exalta quem Deus é. Deus é cântico, Deus é força, Deus é salvação. Segunda estrofe, ele exalta o que Deus fez. O que Deus fez? Livrou dos inimigos e os libertou. E a terceira estrofe, essa que a gente acabou de ler, é o que Deus fará. A história não terminou. A história não chegou ao fim. Ainda tem coisa para ser contada. Da mesma forma, a nossa história não terminou. A nossa história ainda não chegou ao fim. Tem coisa para ser contada. E como será isso daqui para frente? Como essa história vai ser contada? Coloque aí na sua vida, para um pouquinho. Quais são as decisões que você está tomando, que lá na frente você vai se arrepender delas, e você vai contar a história e falar assim: ai meu Deus, se eu tivesse ouvido o pastor. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Assim, algumas vezes na minha vida, de aconselhamento e tudo mais, eu já cheguei a falar assim: pare com isso. Isso vai trazer ruína para a sua vida. Aí a pessoa fala assim: ah, tá bom, pastor, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal, tá legal. Não leva em consideração, não leva. Aí, tempos depois, anos depois, aí chega para mim e fala assim: ah, pastor, se eu tivesse te ouvido,
essas coisas não teriam acontecido. Eu falei assim, então me ouça de novo. Assim, assim, assim. Ah, tá bom, pastor, tá bom, pastor, tá bom, pastor. E isso vai se repetindo, sabe? Se repetindo, se repetindo. E aí a mesma pessoa já me falou 3 vezes. Se eu tivesse te ouvido na primeira vez, se eu tivesse te ouvido na segunda vez, se eu tivesse te ouvido, eu falei assim, então pare agora. Não me ouça, mas ouça a palavra. Isso não está de conformidade com a palavra. Isso não vai te levar para um lugar bom. Pare e escute. Deixa eu falar a mesma coisa para vocês nessa manhã. Pare e escute a palavra. Escute a direção de Deus para a sua vida. Algumas coisas não nos levarão por caminhos bons. Lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar assim, Senhor, se eu tivesse te ouvido. Então é hora da gente escutar agora. Então o que você vai fazer agora com a sua vida? Qual vai ser o procedimento daqui para frente? Então Moisés está exaltando isso no seu cântico. O que Deus fará. E aí você vai me perguntar de novo, e o que Deus fará, pastor? Então eu vou dizer, conforme o texto aqui nos afirma, o que Deus fará. Vitória sobre os inimigos vindouros e condução do povo de Israel até a herança. O que Deus fará com a gente? Vai nos dar vitória. Você duvida disso? Eu não duvido. Vai parecer, às vezes, que nós seremos derrotados, porque não vai ser como a gente quer. Algumas coisas não vão acontecer como a gente definiu para que elas acontecessem. Não é por isso que deu errado. Às vezes a rota ela é desviada e a gente traça uma rota, né? Provérbios vai dizer isso, o coração do homem pode traçar planos, mas o que é correto? O que vem aí? Vem do Senhor. Ou seja, Deus permite que a gente trace os planos. Deus permite que a gente faça a nossa rota, mas às vezes ele desvia a rota. Eu me recordo quando Paulo, pregando, depois de sua conversão, troca nome de Saulo para Paulo, e ele quer ir para um local, aí ele fala que em sonho vem um macedônio que aparece para ele dizendo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele não ia para a Macedônia. O que o Espírito faz? Desvia a rota. E ele vai para lá e uma grande igreja nasce naquele local. Filipe se encontrava em Samaria, num avivamento espiritual. E ali Deus estava fazendo milagres, demônios sendo expulsos, gente sendo salva, e ele escuta a voz do Espírito. Sai daí e vai para o deserto de Gaza. E fique lá. E aí, Filipe devia pensar assim, tá maluco, né? Eu tô ficando maluco, tô ouvindo vozes. Esquizofrenia, né? Assim, minha audição agora tá complicada, alucinação auditiva. Estou tendo alucinação auditiva. Mas aí ele escuta a voz do Espírito, ele sai e vai para um deserto. Aí o que acontece lá? Passa um etíope. E ali o etíope é salvo. Filipe vai e prega o evangelho para ele. Ou seja, às vezes Deus desvia a nossa rota. Olhe para a sua rota. Olhe para qual caminho você está seguindo. Moisés, no seu cântico, ele tinha certeza absoluta que Deus daria a vitória naquilo que eles iam realizar. Era a certeza desse, e a condução do povo até a sua herança. Cristo está nos conduzindo até a sua nova criação. Vou terminar aqui, deixa eu fazer o paralelo em cada estrofe, como eu falei, para eu não me alongar muito. Tem o pós-lúdio, e eu vou fazer o paralelo, né, com o cristianismo. No pós-lúdio, versículo 19. Vamos ler juntos. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. É um pós-lúdio porque ele já falou isso lá atrás. Você pode observar, é uma conclusão, né? Concluindo, vai rever, né? Quem estuda isso vê texto, né? Vai fazer texto, redação de Enem e tal. Então, assim, na conclusão, e ele faz essa estrutura aqui, ele faz um contraste entre a derrota do Egito e a libertação de Israel. Então, o seu pós-lúdio é um contraste. Derrota do Egito e Israel é liberto. Aplicação. Primeiro,
Quem Deus é no cristianismo para a gente? Ele é a nossa força, ele é o nosso cântico, ele é a nossa salvação. Totalmente conectado ao cântico de Moisés. Eu fico até emocionado. Cristo é o motivo da nossa canção, já dizia a música, né? Vou cantar de novo, Rodrigo. Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Jesus Cristo é a minha força. Jesus Cristo é o meu cântico. Jesus Cristo é a minha salvação. Você pode falar isso junto comigo? Jesus Cristo é a minha força. Jesus Cristo é o meu cântico. Jesus Cristo é a minha salvação. E não há outro. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser Jesus, o meu Senhor. Você pode falar isso? O meu Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é a nossa força. Cristo é o nosso cântico. Cristo é a nossa salvação. E não há nenhum outro. Quem Ele é para mim? Segundo, conexão com o texto. O que Jesus fez? Jesus venceu o império das trevas e nos libertou da condenação eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus libertou o povo do inimigo, tirou o povo de uma cilada, transportou o povo no meio do mar e libertou esse povo, Cristo também o fez. Cristo foi ao inferno. Cristo tomou a chave da morte. Cristo venceu a condenação do pecado. Jesus Cristo, em obediência a Deus, Ele nos salvou. Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo nos leva para a terra prometida. Essa batidinha aqui não estava programada, não. Até doeu. Ai. Terceira estrofe. O que Jesus fará? Quem Jesus é? O que Jesus fez? E o que Jesus fará? Ele continuará nos livrando e nos conduzindo até a sua herança. Você acredita? Ele continuará te abençoando. Você não morrerá enquanto ele não vier para te resgatar. Ele vai nos livrar de todos os males. Nenhum mal haverá contra a nossa casa se Deus não permitir. Nenhuma praga, nenhuma peste nos atingirá se Deus não permitir. A nossa vida se encontra totalmente sob o controle de Deus. E não há ninguém que possa nos tirar da presença dele, porque ele assim nos prometeu. Você acredita? Então, firme a sua vida em Cristo. Pós-lúdio. Concluindo. O que faz esse canto? Nós cantamos e cantaremos a vitória de Cristo sobre a morte. Ele derrotou o nosso inimigo e nos libertou. Jesus é o motivo da nossa canção. A alegria é um fruto. Eles cantam, eles se alegram pela vitória. Nós também podemos nos alegrar. Mas a alegria, ela não é um estado emocional. A alegria, ela não é situacional. A alegria não é porque eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. A alegria não é porque eu tenho uma namorada ou não tenho uma namorada. Eu tenho uma esposa ou não tenho uma esposa. Eu tenho filhos ou não tenho filhos. A alegria não está conectada ao nosso momento emocional ou momento de vida. A alegria está conectada a uma pessoa. É fruto do Espírito em nós. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, se você quiser ir lá conferir, eu coloquei aqui o texto, eu escrevi o texto aqui no sermão, mas você pode abrir para que a gente leia junto. Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Acharam? Dá só um tempinho para que todos achem aí. 1676. Então vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.
Alegria é um fruto do Espírito, não é um estado emocional. Nós que somos do Senhor, precisamos ter alegria no nosso coração, independente de. Não importa o quê. Mas nós nos alegramos porque nos alegramos no Senhor. A gente vai lá para Neemias, no capítulo 8, no versículo 10. Neemias traz isso para a sua nação. Neemias coloca muito firme esse princípio de Deus para a gente, que é a alegria. E Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, 682, para você caminhar junto com a gente, ler a Bíblia com a gente. Neemias, capítulo 8, no versículo 10. Todos acharam, hein? É meia o quê? 682. Você em casa também leia em voz alta com a gente. 682, Neemias 8, 10. Vamos lá? Lermos juntos? Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Eu gosto daqui quando ele fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a minha força. Você pode falar assim: a alegria do Senhor é a minha força? A alegria do Senhor é a minha força. Você acredita nisso? Então não é um estado emocional, não é dependendo de, é além de. A alegria do Senhor é a minha força. Glórias ao nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Ah, Deus, Tu és a nossa alegria. Tu és o motivo da nossa canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é a minha alegria. Que isso seja bem fixado no meu coração nesta manhã. E que no final, ó Deus, dessa temporada, que é o início, seja marcado para a gente pela alegria do Senhor. Traga, Senhor Deus, a alegria, como diz o salmista, resgate a alegria da salvação no nosso coração. Ah, Deus, que nós nos alegremos porque o Senhor nos salvou, porque nós somos Teus. A nossa vida é Tua e nada pode nos tirar da Tua mão poderosa, no nome de Jesus.